Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vamos para nossa aula, mais uma aula sobre membrana plasmática, né? Esse conteúdo ele é um pouco extenso, porque além das características, das funções, né, dos tipos de transporte, que são vários tipos de transporte que nós já vimos nas últimas aulas, também as especializações das membranas, né? Por ser uma estrutura muito importante para as células, então vale a pena a gente, né, trabalhar um pouquinho mais detalhadamente esse conteúdo. Então, é uma continuidade da aula 24, né, 23 e 24, no caso, do nosso livro de Biologia A do primeiro ano, ok? Então, quais são os tipos de especializações da membrana? Vários. Nós temos glicocálix, chems, que são células de adesão, microvilosidades, interdigitações, desmossomas, hemidesmossomas, que é uma variação desses primeiros, zônulas de adesão, zônulas de oclusões e gap junctions, certo? Então, esses são algumas dessas especializações das membranas plasmáticas. São estruturas com funções específicas de adesão célula a célula, né, de comunicação celular, reconhecimento celular, aumento de superfície de absorção, tá? Então tem algumas, nós vamos ver de acordo com cada uma dessas especializações as suas funções principais e as suas estruturas, os seus jeitões ali para ficar bem mais fácil da gente identificar e reconhecer essas especializações, tá bom? Então nós temos classificações também para a gente analisar essas especializações membranosas. Nós temos o que nós chamamos de especializações apicais, como o glicocálix e as microvilosidades, as laterais, que também podem, o glicocálix também está classificado, zônulas de adesão, zônulas de oclusão, interdigitações, desmossomos, junções comunicantes, certo? E as basais, que são as pregas basais, hemidesmossomas. Então, essas classificações aqui estão mais relacionadas ao local aonde essa especialização vai estar presente, tá ok? O glicocálix, né, é uma estrutura muito importante que participa, inclusive, lá da formação e daquele modelo de mosaico fluido, né, da membrana plasmática. É uma camada que reveste a superfície externa da membrana, tá? Mas pode estar em qualquer uma dessas partes membranosas da membrana plasmática e é rica, é composta de carboidratos ligados a proteínas e a lipídios, que nós chamamos de glicoproteínas, tá? Por isso recebe esse nome de glicocálix ou glicocálice. Tá? Como está descrito aqui no nosso subtítulo. Quais são as funções do glicocálix? Reconhecimento celular, né? Ou seja, principalmente inibição por contato. Então, esse glicocálix, por possuir principalmente proteínas, né? As proteínas têm uma das grandes propriedades do grupo é reconhecer outras proteínas de células vizinhas ou de organismos, né, micro-organismos patogênicos ou não, que possam se aproximar dessa célula. Por isso que tem essa função de reconhecimento. Então, tem a função de inibição por contato ou ação antigênica. Exemplo, rejeição por transplantes. Quando há um transplante de órgão, há uma grande chance de rejeição. E essa chance de rejeição é porque essas células, elas não reconhecem ou elas rejeitam as proteínas, né, do órgão, das células do corpo do hospedeiro. E isso causa um problema, tá? Tipos sanguíneos, por exemplo, né? Exemplo dos tipos sanguíneos, nós temos 4 tipos sanguíneos, AB, AB e O. Essa distinção é porque na membrana plasmática das nossas hemácias há proteínas, há glicoproteínas, há glicocálix, que diferenciam esses tipos sanguíneos. Por isso que, por exemplo, certos tipos de sangue não podem ser doados, né? Por exemplo, o sangue A, ele não pode doar para o sangue B e vice-versa, porque os anticorpos do sangue A vão
aliás, os antígenos, que são as proteínas que estão na membrana plasmática desse sangue A, né, das células desse sangue A, vão matar ou atacar os anticorpos de uma pessoa, por exemplo, de um sangue B transplantado. Isso causaria uma incompatibilidade, causaria hemorragias, coagulações sanguíneas, ou seja, vários problemas para a pessoa que estaria possivelmente recebendo essa transfusão sanguínea, tá ok? Então, pode definir tipos sanguíneos, facilitar a absorção, pode servir como um cimento celular, né, que é mesmo a adesão entre as células, porque elas possuem uma estrutura proteica chamada de vinculina. Essa vinculina é a glicoproteína, né, mais abundante nesse glicocálix. Por isso, né, a presença dessa glicoproteína aqui exerce tantas funções importantes, né? E são funções extremamente importantes para o funcionamento e para o metabolismo da célula. Então, nós temos uma célula aqui, ó, nós temos a membrana plasmática e uma camada externa, como se fosse um tapete mesmo de glicoproteínas, que vai ser na camada mais externa, né, dessa célula, que vai servir para todas essas funções, tá ok? Então, o glicocálix é o primeiro. Fibronexus também é um tipo de especialização que serve como uma espécie de elo dinâmico entre o interior da célula e o meio extracelular. Esse fibronexus, ele é constituído por moléculas proteicas, principalmente de actina, vinculina, né, semelhante ao que há no glicocálix, e proteínas integrais, ou seja, integrinas, né, que são essas proteínas transmembranas. Então, esse tipo de especialização também ajuda nos transportes de substâncias, de macromoléculas, né, de substâncias grandes entre o meio externo e o meio interno e vice-versa da célula. Por isso que serve como esse elo dinâmico de ligação entre o meio externo da célula e o meio interno dela, tá? Essas proteínas integrinas aqui, ó, as fibronectinas e as lamininas, né, são glicoproteínas que vão servir como essas pontes e como esses transportes, tá? E essa especialidade, vamos dizer assim, a especificação desse tipo de especialização de membrana é que eles possuem regiões ou sítios, né, que vão prender as células à sua matriz extracelular. Tá? Que é, no caso, uma espécie de líquido que fica entre essas células, sempre entre essas células, tá? Essa estrutura ela é tão importante que quando há alguma disfunção desses fibronexos, podem surgir deficiências, né? Podem surgir doenças, como por exemplo a doença de Glasman. Essa doença é quando há ausência desse sítio de recepção, tá? Desse sítio de recepção do fibrinogênio, né? Que é que para transformar em fibronectina. Qual é a função do fibrinogênio? Esse fibrinogênio, a fibronectina, eles são a fibrina também, né? São muito importantes no processo de coagulação sanguínea, por exemplo, tá ok? Então, nas nossas plaquetas, são as células relacionadas com a coagulação sanguínea do nosso sistema, né, circulatório. Quando há alguma disfunção nesses fibronexos, nesse elo de ligação dinâmica, não há como esse fibrinogênio produzir fibronectina e produzir a fibrina para permitir a coagulação sanguínea, por exemplo. Então, a pessoa perde a capacidade de coagular o sangue. Os riscos, por exemplo, de ter uma hemorragia em algum trauma, né, são muito grandes, tá? Deficiências em fatores de adesão dos leucócitos, ou seja, diminui a nossa capacidade de defesa, uma vez que esses leucócitos, eles têm essa função, né, de defender e de aumentar a nossa imunidade, tá ok? As microvilosidades, eu já até comentei sobre elas nas nossas últimas aulas, são especializações basais, né, que têm a função de aumentar a superfície de absorção
do nosso intestino. Por isso elas estão presentes nessas células intestinais, né? Que é onde em nosso metabolismo há essa absorção de nutrientes, tá? Então, essas microvilosidades são prolongamentos da membrana plasmática, tá? Então, aqui a gente observa que essa membrana plasmática, ela não é retinha, ela não é lisa. Há umas invaginações, tá? Uns prolongamentos que nós chamamos de microvilos, e o conjunto de cada microvilo são as microvilosidades que aumentam, né? Melhoram, dão mais eficiência à absorção dos nutrientes no nosso organismo e ajudam também a melhorar a digestão, né? Por causa das enzimas digestivas, tá ok? Os estereocílios são invaginações, né, longas invaginações, que podem ou não se anastomosar, ou seja, elas podem ser móveis e ramificadas e estão localizados no epidídimo, tá? A função é a absorção, a melhorar a superfície de absorção. Então aqui, ó, nós temos as células dos epidídimos e bem na base dessas células tem várias células com espécies de cílios mesmo, tá bom? Para aumentar, tem a mesma função muito semelhante às microvilosidades. Então aqui, ó, nós temos o pênis, o saco escrotal e o epidídimo aqui, ó, tá? É nessa região onde há a formação, por exemplo, dos espermatozoides, a espermiogênese, ok? Já as QEM são glicoproteínas que estão localizadas em toda a extensão do pênis. Isso melhora, por exemplo, a vascularização da região, tá? Então, são proteínas, glicoproteínas transmembranas, tá? Então, por essência, né? Por definição, essas proteínas transmembranas, elas aumentam a superfície de transporte, né? Melhoram o transporte. Então, tem função de reconhecimento, de adesão celular, de cicatrização e regeneração, por exemplo, em casos de poliomielite, né? Que aqui já é um caso mais específico do uso da função, no caso, dessas especializações. Já os desmossomas e as interdigitações, eles têm funções de aumentar a superfície de adesão, aderência mesmo entre as células, de grudar uma célula na outra. Então, são placas, os desmossomos são placas arredondadas de glicoproteínas inseridos entre filamentos intermediários. Aumentam a superfície de adesão de células vizinhas e dependem de aberturas de canais de cálcio para que eles consigam melhorar essa adesão, tá? Então, estão localizados na epiderme, certo? Então, nas nossas células da pele, por exemplo, como são células justapostas, bem grudadinhas umas nas outras, precisa ter uma adesão, um mecanismo de adesão bem eficiente. Então, há uma riqueza de desmossomos muito grande nessas regiões, tá ok? Então, aqui a gente observa, ó, as células, eu tenho uma parede de uma célula aqui e a outra célula do lado, e essas como uma espécie de, como se fossem costuras mesmo, entre essas células para melhorar esse processo de ligação, de adesão dessas células, tá? Zônulas de oclusão, zônulas de adesão são faixas contínuas, tá? As zônulas de adesão estão na parte apical celular, ela forma uma espécie de cinto em torno dessa região, tá? Também dependem de canais de cálcio e também estão relacionadas com a adesão celular. As zônulas de oclusão, né, estão também são apicais, né, exemplos de especializações apicais, e estão mais na superfície externa dessas membranas, impedindo a passagem de íons e moléculas, né, entre essas células. Então, as zônulas de oclusão, elas ajudam a propriedade de semipermeabilidade da membrana, tá ok? Então, permite a existência de potenciais elétricos entre as células. Exemplo, nos nossos
neurônios, as sinapses nervosas, né, há o mecanismo de polarização e despolarização da membrana, dependem muito da participação dessas zônulas de oclusão, tá? E as interdigitações são também funções muito semelhantes às funções dos desmossomas que a gente já viu. Então aqui nós temos um exemplo de uma célula, as zonas de desmossomas, tá? As zônulas de adesão, ó, que perpassam toda a membrana plasmática, os microvínulos que ficam na superfície para aumentar essa superfície de absorção e as zônulas de oclusão aqui, ó, ligando uma célula na outra, tá ok? Já as junções comunicantes, elas são porções de membranas que vão ligar essas células vizinhas, né, e vão deixar permanecer unidas, né, deixar essas células unidas umas às outras, e tem como principais funções passagens de nucleotídeos, aminoácidos e íons e coordenar e ampliar as respostas das células a estímulos, tá? Por isso que são chamados de junções comunicantes. Elas realmente realizam a comunicação física e a comunicação de substâncias, né, química, e de reações entre essas células, tá ok? Então aqui a gente tem o exemplo das junções comunicantes, né, que ajudam nessa passagem também de substâncias. Os hemidesmossomos são especializações basais, né, já estão mais localizados mesmo na base dessas células, com função de adesão às células epiteliais à membrana basal. Por quê? Ou a lamela basal, né? Porque as nossas células, elas têm sempre abaixo das células, tem uma membrana basal para ligar, por exemplo, com outro tecido. Então, os hemidesmossomas são diferentes dos desmossomas e das interdigitações, porque os desmossomas, eles ligam uma célula na outra. Os hemidesmossomos ligam essas células à membrana basal delas, tá ok? Então, assim a gente conclui o conteúdo de membrana plasmática, tá? E aí, então, até as aulas presenciais que estão cada vez mais próximas, né? E até a próxima aula. Tchau, beijo!